Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos para a aula 480 e pelo YouTube é a aula 109. Vamos então a perguntas e respostas. Lembrando que é importante colocar em prática, não é esperar que tudo caia do céu, esperando que Deus resolva todo o problema sem o nosso mínimo esforço. Deus ajuda quem se ajuda. Então, é importante colocar em prática para que possa modificar alguns modos de pensar, alguns sentimentos que você ainda guarda que precisa ser eliminado, como o sentimento de ódio, mágoa, etc, ok? Então, feminino, 42 anos, casada, li a Sutra Sagrada para os meus antepassados, fui ao cemitério limpar os túmulos, sempre imagino curado e saudável, mas não sinto melhorar o zumbido no ouvido direito e a perda auditiva. E hoje sinto meu ouvido esquerdo sensível. O que fazer? Bom, você disse o seguinte: li a Sutra Sagrada. Então, não significa que você está lendo diariamente, não é periodicamente, ok? Sutra para os antepassados é ad eternum, sempre, 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 todos os dias sem falta, e não ficar falhando. Normalmente, quem falha muito para os antepassados nas suas orações, e quando tem antepassado que está sofrendo, obviamente que a pessoa não vai solucionar o problema, porque o antepassado também não terá condições de ajudá-la, por não estar em condições disso, ou seja, se estiver sofrendo, como é que poderá ajudá-la, né? Então, leia as 2 sutras por dia, chuva de néctar de manhã, palavras do anjo à noite, não pode ter preguiça, é uma oportunidade de estar em contato com a verdade. Poucas pessoas no mundo, comparando que tem 7 bilhões de pessoas na face da Terra, nem 500 milhões conhecem a Sutra Sagrada, ok? Então, leia com muito amor, com muita devoção, com vontade de aprender. E, na realidade, quando você lê a Sutra para os antepassados, você não está somente lendo, você está estudando também juntamente com os antepassados. Então, a Sutra Sagrada não é para ser lida como se fosse um jornal. Então, é importante que leia com muita atenção, com muito amor, com muita vontade de aprender, e sempre, sempre encontre alguma coisa nova na Sutra. Não é que surja, não é que seja editada uma nova Sutra, não. A Sutra Sagrada, como é muito profunda, é muito compactada, às vezes, em determinado momento, você começa a entender aquilo que anteriormente você pensou que tivesse entendido, mas não tinha entendido de uma outra forma, de uma forma mais profunda, tá bom? Então, leia pensando em estudar com os antepassados. E da família da sua mãe, se houve alguém que morreu tragicamente, com suicídio, assassinato, acidente de carro, leia especialmente para essa pessoa 21, 30 ou 49 dias. E outro detalhe, é importante que, dentre os antepassados seus, seja por parte do pai ou da mãe, se algum deles sofreu com problema de audição, às vezes a pessoa sofre e não fala, ou então a pessoa ela não ouve bem, mas acostumou a ler os movimentos labiais da outra pessoa. E as pessoas pensam que ela esteja ouvindo, mas não é. Tá? Então, pode acontecer
de alguém que ainda esteja na ilusão, acreditando que não pode ouvir, com aqueles problemas, aqueles barulhos, ruídos no ouvido, e essa pessoa, quando se aproxima de alguém, essa pessoa que está recebendo a influência desse antepassado que sofreu com esse problema de audição, e também ela fique também com esse mesmo problema. Uma vez ouvi um relato de uma pessoa que tinha realmente um antepassado, e o problema desse antepassado é que ele se suicidou e colocou um revólver no ouvido. Então, obviamente, ele ficou em estado de ilusão, pensando que ele ainda estivesse com aquela dor no ouvido devido ao tiro que ele fez contra si próprio, mas na realidade é por ilusão. Aquele corpo carnal que morreu estava no cemitério. Então, é importante que leia com muito amor e atenção, ok? E leia o livro Iluminando o Seu Caminho. Leia o relato da Rosinete Saturno. Você vai ver como é importante a leitura da Sutra para os antepassados. E agora, voltando mentalmente para a infância, como que era a sua mãe com você ou seu pai? Quando sua mãe muitas vezes queria falar com você, fazer sermão, explicar, e você não queria ouvi-la. Muitas vezes você pensava assim, pronto, vai começar a falar. Ou então saía de perto para não ficar ouvindo a bronca, alguma coisa nesse sentido. Então o desejo de não querer ouvir ficou gravado no subconsciente. E quando você cresce, começa a ter problemas, alguns distúrbios na parte auditiva, exatamente pelo desejo inconsciente de não querer ouvir. Então, agradeça a mamãe, agradeça a papai, agradeça várias vezes, 1 hora por dia, meia hora da manhã, meia hora da tarde, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado mamãe, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado papai, a todo momento que puder, ok? Outra pergunta, feminino, 54 anos, casada. Quando preciso sair para coisas simples, um mercado, um passeio, instantaneamente sinto um nervosismo incontrolável que mexe com o meu intestino e logo penso, eu vou passar mal. Pode ser influência espiritual. Nesse caso, algum antepassado que sofreu com um problema mal súbito quando saiu de casa, e esse mal súbito ainda ela acredita, como ela esteve dormindo algum período, na hora que desperta lá no mundo espiritual, passa a lembrar dos fatos e acontece que essa pessoa pode estar nessa ilusão, ou seja, ela precisa de uma oração à parte. Verifique quais as pessoas antepassadas por parte do pai ou da mãe que tiveram alguma coisa assim, uma coisa desagradável, passou mal quando estava fora de casa e veio a falecer. Então, leia a sutra para essa pessoa durante um período, 30, 21 dias ou 49 dias, ok? E há casos que o problema não foi com a família direta, às vezes foi com o cônjuge, algum antepassado do cônjuge, ou o pai do cônjuge, ou a mãe do cônjuge, que tinha um relacionamento, que gostava muito dessa pessoa, então ela acaba influenciando, pedindo socorro. Então, nesse caso, leia a sutra especialmente para essa pessoa, tá bom? Outra pergunta. Feminina de 67 anos, casada. Tive uma queda, fraturei a coluna, mas voltei às atividades. Sofri outra queda e bati a cabeça. Não consigo andar sozinha, não consigo escrever nem ler, preciso de ajuda de cuidadora. Também tenho mal de Parkinson. Minha mãe teve também, meu irmão tem esse problema. O que eu devo fazer? Bom, é bem claro que está na Sutra Sagrada, no capítulo Espírito. Espírito que não tem coração e sofre de doença cardíaca, espírito que não tem estômago sofre de doença gástrica. Então, se há algum antepassado que esteja nessa ilusão, é preciso ler a Sutra Sagrada para eles todos os dias, sem falta, ok? E outro detalhe, você diz que teve uma queda, fraturou a coluna, voltou às atividades, depois teve outra queda e bateu a cabeça. Então, a coluna já representa, a coluna, à medida que for subindo, então, quando afeta na parte bem superior, antepassados mais veteranos, por assim dizer. Então, são os avós, bisavós, quanto mais para cima, mais representa os antepassados mais antigos, né? Por assim dizer. Então, nesse caso, veja bem, a falta de ajudá-los, eles estão precisando de ajuda, então fez com que você tivesse problema na queda, fraturou a coluna, depois uma outra bateu a cabeça, com certeza há antepassados que estão pedindo socorro, e você está lendo a sutra para eles diariamente, então leia para eles diariamente, ok? Então, principalmente o detalhe que você mencionou,
que mal de Parkinson sua mãe teve e seu irmão também tem esse problema. Então acontece que mal de Parkinson, normalmente, são pessoas que viviam um pouco irritadas, ressentidas, e nesse nervosismo começou a dar mal de Parkinson, ou doença de Huntington, ou doença de São Vito, e devido à irritação. Mas essa pessoa ainda continua sofrendo com esse problema no hospital, por isso não falhe nas orações antepassadas. Quando digo diariamente, é sábado, domingo e feriado também, ok? Por esse fato que é importante que também, além dessa suta para os antepassados, o seu modo de viver procure ser de muita paz e harmonia. Se você ficar olhando o defeito nos outros, você vai ficar nervosa, irritada, e com isso o problema manifesta. Então, a irritação é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Veja o lado bom para não ficar irritada. Veja o lado bom das pessoas. Mesmo que aparentemente não tenha, procure um lado bom e fixe fixamente nesse lado bom, e não nos defeitos alheios. Quando a pessoa fica olhando só defeitos dos outros, e era uma pessoa que é muito correta, mas com esse tipo de encontrar defeito nos outros, fica irritada, essa irritação gera mal de Parkinson. Então procure ver o lado bom, estar em harmonia, agradeça, não julgue nem mentalmente, agradeça o seu marido, reverencie-o, né? Você reverencie o que você também vai ser reverenciada. Não estou falando para ser submissa. Reverencie, sorria para ele diariamente. Às vezes a insatisfação também gera uma série de problemas, ok? Então, outro detalhe que é importante você lembrar, se é que assistiu a hora que eu disse, de uma senhora que sofreu a queda aos 42 anos, e com a queda teve problemas, começou a andar com a coluna torta, e quando foi para Edgar Cayce, foi ao Edgar Cayce fazer uma consulta, Edgar Cayce disse: numa época que você viveu, na época do Império Romano, você era uma pessoa muito rica, e estava no local da pessoal da alta sociedade, e quando via os cristãos, né, Edgar Cayce falou para essa mulher, quando eu via os cristãos que eram lançados na arena para lutar contra os animais, tigres, leões, você ria de quando no momento que via os cristãos cambaleando, aqueles que já estavam, que já foram vítimas de uma patada, de um avanço de um animal, e andando cambaleando, você ria da desgraça desses cristãos. Então criou um karma de rir do sofrimento alheio. E, consequentemente, não é castigo de Deus, mas é um sentimento de culpa que você guardou no seu inconsciente, por isso que você teve esse problema. Então, essa foi a explicação de Edgar Cayce deu para essa pessoa. Por esse fato também, não se sabe o que aconteceu com você, também não há necessidade de ficar procurando, apenas leia o livro A Humanidade Isenta do Pecado, 10 vezes cada capítulo. Por quê? Porque, com certeza, existe no seu inconsciente a ideia de pecado muito forte, a consciência de pecado. Então, purifique-se dessa consciência de pecado, lendo esse livro, A Humanidade Isenta do Pecado. Outra pergunta: feminino, 62 anos, casada, meu filho está com diarreia há 9 anos. Fez uma cirurgia e retiraram 2 nódulos abaixo do pâncreas, mas ainda continua a diarreia. Os exames não mostram mais nada. Gosta de beber, igual ao pai, que alcoolizado, faleceu aos 28 anos, uma batida de carro. Vou saber o que posso fazer por ele. Primeira pergunta: você fez oração especial para o seu marido? Ou, na ocasião, ele era muito jovem, né? Não sei se você casou outra vez, pelo jeito casou outra vez, porque você mencionou que é casado. Então, para o seu primeiro marido, você fez oração 21, 30 ou 49 dias? É importante que faça, porque quem teve morte súbita, ou morte trágica, acidente, assassinato, suicídio, precisa de uma oração à parte, conforme menciona o mestre Masaru Taniguchi no livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados. E se ele bebia ainda, ele, como tem vontade de beber, acaba influenciando o filho, que era bem garotinho quando ele faleceu, e acaba bebendo também. Então, leia a Sutra Sagrada, durante 21, durante 30 dias ou 49 dias, oração especialmente para o pai do seu filho, ok? E para o seu filho, leia também a Sutra Sagrada de vez em quando. E outro detalhe: quando você soube que estava grávida dele, você deu pulo de alegria, ficou contente, telefonou para todo mundo, ou você não queria gravidez? Então, se isso aconteceu,
se não queria gravidez, ou queria pessoa ou do sexo oposto, então leia o livro Educação do Renascimento e pratique o que está ensinando esse livro. E outro detalhe, né, pessoas que têm esses problemas, como ele, no caso de diarreia, Frank Capra explica o seguinte: Frank Capra é médico, psiquiatra, psicanalista também. Ele foi, né, já faleceu. Algumas pessoas demonstram descontentamento por algo intolerável, alguma coisa que ele não tolera, uma coisa que ele não suporta, fica até irritado quando vê ou presencia ou está próximo de uma coisa que ele não tolera, através de um distúrbio estomacal. Então, essa coisa que não tolera, a primeira coisa que afeta é o estômago. E o estômago, então, gera o quê? Problema de vômito, perda de apetite, úlcera, ou outra perturbação digestiva. Ou então, esse negócio que ele não tolera, essa irritação que ele passa, também dá forma de diarreia, de colite, de prisão de ventre, etc. Bom, então, é importante que o seu filho leia alguns livros da verdade, mas não force. Dê para ele, por exemplo, Lições para o Cotidiano, que tem um relato de um senhor que era empresário que sofreu de problema estomacal. E assim ele vai aprendendo algumas coisas, tá vendo? E faça a forma humana para ele, e todo momento, a todo instante, mentalize: você é filho de Deus, você é forte, você é saudável, você é filho de Deus, você é forte, saudável, e não esquecer de fazer oração, especialmente para o pai dele. Feminino, 41 anos, casada pela segunda vez, tem um filho do primeiro casamento. Há 5 anos tive uma dormência no braço e mão esquerda, e meu olho esquerdo ficou com a visão comprometida da metade para baixo. Depois de passar pelo neurologista, o braço e a mão melhoraram, mas sinto meu dedo indicador coçar e formigar. Outra questão que me incomoda é o fato de eu não conseguir uma posição melhor no meu trabalho. Como devo proceder? Você teve problema, um conflito muito forte com seu primeiro marido? Você ainda não perdoou de verdade, ok? Não perdoou. Então, enquanto não perdoa, eu já mencionei sobre isso, até mencionei relatos de fatos que aconteceram na própria aula desse estudo da verdade da vida, quando eu disse pessoas que têm problema de encontrar emprego por não ter perdoado alguém com quem trabalhou. E havia, nesse mesmo dia, vários relatos aconteceram, né? Então, até pessoas que já... Tem um rapaz que estava filmando como cameraman na aula, e ele pensou, realmente, porque faz 5 anos que eu fui demitido da empresa que eu trabalhei, porque meu chefe não estava fazendo a coisa certa, e ele demitiu todos os cameramen. E eu estou segurando essa mágoa dele há 5 anos. Para que segurando? Para que ficar segurando? Isso ele comentou durante a aula mesmo que ele estava assistindo, que eu estava dando. Então, se eu encontrá-lo, ele pensou com eles, com seus botões: se eu encontrá-lo, eu vou dar um abraço, eu vou voltar a ser amigo dele. Não quero mais continuar com essa mágoa. E assim ele pensou, com muita paz, com paz, já não pensando mais com mágoa nesse ex-chefe. No dia seguinte, ele foi trabalhar e o RH, Departamento de Recursos Humanos, telefonou dizendo para ele comparecer no Departamento de RH. E disse o seguinte: traga a sua carteira profissional, que a partir de hoje você é um funcionário registrado nesse canal de televisão. Então, as coisas começaram a mudar quando se perdoou. Outro detalhe: como foi o seu relacionamento, ou como é ainda o relacionamento seu com o seu pai? Muitas vezes você ficou irritado, muitas vezes você queria modificar o seu pai, queria que ele fosse diferente. Isso significa que você está com muita mágoa. Aceite o seu pai do jeito que ele é. Bom? E para o seu primeiro marido, faça pelo menos 30 vezes por dia oração do perdão, todos os dias, durante um mês e meio. Todos os dias, sem falta. Bom? E o problema da visão pode estar ligado à parte psicossomática, de não querer ver, não querer presenciar, de uma coisa que você muitas vezes pensa: não quero nem vê-lo na frente quando está com mágoa de alguém, não quero nem que pinte de amarelo, coisa parecida, naquele sentimento de mágoa, de raiva, de não querer se comunicar com essa pessoa, não querer ver, não querer ouvir, não querer falar com essa pessoa. Quando está com muita mágoa, acontece esse tipo de pensamento. Então, se for com seu marido, você vai apagar esse tipo de sentimento. Outro detalhe:
A visão pode estar também ligada à parte espiritual. Então, quando tem, no livro Ilumina Seu Caminho, tem um relato da senhora que estava com glaucoma, e quando ela foi visitar o túmulo antepassado, no dia seguinte ela estava curada. Ela começou a ver as placas da rua, das lojas, e era problema de glaucoma. Então, por que acontece isso? Antepassado que está em ilusão, está na treva, está num lugar muito escuro, então não tem luz, não vê luz. Então, esses antepassados, cegueira noturna, por exemplo, no livro Melhor Seu Destino, no ano antepassado, tem casos que o mestre cita, problema de cegueira, pessoas que se curaram da cegueira noturna quando começaram a orar, a ler a Sutta para os antepassados e visitar os túmulos deles. Então, se você não está fazendo isso, então faça isso, leia todos os dias a Sutra Sagrada sem falta para os seus antepassados. Ok? Feminino, 30 anos, na minha família, por mais de 3 gerações seguidas, há casos de câncer, alcoolismo e aborto espontâneo. No caso do câncer, foi minha avó, minha mãe que tiveram. Como fazer para transcender esses karmas? A verdade liberta. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, antepassados que estão sofrendo, que continuam em ilusão, o que pode libertá-los desse sofrimento é a verdade. E onde está a verdade? A verdade, em linguagem atual, está na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, a qual você precisa ler todos os dias sem falta. Acorde mais cedo e faça, ok? Sem arrumar desculpa, sem arrumar pretexto, faça a sua parte, ore para eles, você vai ver como a sua vida vai começar a mudar muito, ok? E para essas pessoas que tiveram câncer na família, faça uma oração especial para eles. Então, você pode, se foram duas pessoas, dois antepassados, por exemplo, evoque o nome dos dois, leia a Sutra Sagrada e depois, terminando a Sutra, diga, agora regresse para o mundo espiritual, que amanhã nós vamos continuar no mesmo horário a oração. E sobre o alcoolismo, ouça o CD Poder da Oração, faça com que a família ouça o CD Poder da Oração e pratique o que está ensinando no CD Poder da Oração, aquilo que a senhora citada no CD fez para o filho que era viciado 20 anos. E no 4º dia ele deixou ao vício. Então, não somente vícios de bebida, como também outros tipos de vícios foram resolvidos, solucionados, quando a pessoa passou a ver a natureza divina da pessoa e não ficar pensando que é viciado, não. É filho de Deus e não viciado. Deus não criou nenhum viciado, certo? Faça isso e ouça o CD Poder da Oração e faça com que a família ouça. Não esqueça de ler a Sutra para os antepassados. Outra pergunta, feminino, 55 anos, casada. Não gosto do meu marido, nunca gostei. Estou casada com ele há 35 anos. Ele é meu primo. Obedeci ao meu pai e me casei com esse primo. Tenho 2 filhos revoltados. Tenho depressão e perdi meu útero por causa do endometriose e vários miomas. O que fazer? Você perdeu por causa de mioma? Não. Por causa dessa mágoa, desse ressentimento que você guarda do seu marido, que você criou miomas e afetou o problema no útero. O útero representa o ego da mulher. Então, como você sempre falou, não gosto do meu marido, você queria a distância do seu marido, é lógico que acaba perdendo o útero, porque o útero representa exatamente o seu relacionamento com o seu marido. Agora, Cristo disse, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Então, se você não gosta dele, pelo menos ame o seu marido. Ame, como filha de Deus, ame outro filho de Deus que é o seu marido. Agora também não adianta ficar pensando, não gosto. Procure ver o lado bom, veja também se ele é uma pessoa responsável, se não fica só bebendo, jogando, ele é uma pessoa que trabalha, que pensa na família, que ajuda, que faz a sua parte financeira, colaborar na família. Então, agradeça pelo fato de ser assim. Então, não é questão de gostar, né? Quando se fala gostar, é atender os 5 sentidos, mas quando se fala amar, aqui está além dos 5 sentidos. Como Cristo disse, amai os vossos inimigos, ame o seu marido. Veja o lado bom, agradeça, ok? Então, outro fato é o seguinte, os filhos são revoltados, por quê? Quando você ficou grávida, você ficou feliz da vida? Ou você falou, não queria gravidez, não sei o quê, ou mesmo quando foram concebidos de uma forma que você não... Totalmente revoltado. Você mesmo revoltado, infeliz, não queria saber disso. E com isso ele nasce revoltado. Então, na realidade,
Se a mãe rejeitou o filho por motivo A ou B, leia a Educação do Renascimento, e pratique isso, ok? E pratique a oração do perdão para os seus filhos, para cada um, para cada um, pelo menos na parte da manhã faz para um, na parte da tarde para outro, agradecimento, obrigado, 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 obrigado. Agora, outro detalhe, quando há filhos revoltados, também acontece, por consequência de aborto provocado, faz com que o filho também fique revoltado. E quando os pais não estão em harmonia, também os filhos captam esse conflito e ficam revoltados também. Ficam revoltados, não vão bem na escola, e esse tipo de situações que só causam desgosto para os pais, porque na verdade eles estão desgostosos com os pais não estarem em harmonia. Os filhos querem ver os pais em harmonia, querem ver os pais amando um ao outro, ok? Então, leia o Lições para o Cotidiano com atenção. Aprenda agora, mesmo que você não pôde amar o seu marido durante todo esse tempo, durante os 35 anos que está casado, ame agora, não é? Ame agora. Pode até ser que você não casou porque seu pai obrigou, não. Porque existem motivos atrás disso. Motivos como, será que você já não esteve junto com ele em outra encarnação? E você precisa ajudá-lo agora, ajudá-lo, precisa amá-lo. Então você reencontrou, não foi por acaso, não, é para que você possa aprender a amar o seu marido. E se numa outra situação, numa vida anterior, vocês foram inimigos, agora vieram como marido e mulher, para aprender a amar um ao outro. Então faça isso, fique feliz pelo fato de você transcender todos esses sentimentos e agradeça também pelo fato de ter uma pessoa responsável que é o seu marido, ok? Agradeça, leia Lições para o Cotidiano. No começo pode ser que você fique, não. Faça isso, que você vai ficar feliz, porque você estará manifestando o amor, e Deus é amor, e o Deus do seu interior quer que manifeste o amor. Então, quando as coisas não vão indo bem, Deus quer ajudar, mas se você não vive o amor, é o que está na revelação divina. Se queres chamar-me, diz Deus, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Então, na própria revelação divina diz, agradeça a papai, agradeça a mamãe, agradeça a uma mulher, a teu marido ou a tua mulher, agradeça a teus filhos, agradeça a todas as pessoas, agradeça a papai, a mamãe, agradeça ao marido, agradeça aos filhos, 1.000, 10.000, 20.000 vezes por dia, obrigado, 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 ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Primeiramente os abraços. Abraço para a Suíça. Tem muitos brasileiros assistindo e tinha esquecido da Suíça. Muito obrigado. Abraço para Mogi das Cruzes, São Paulo, Iturama, Minas Gerais, Dourados, Mato Grosso do Sul, Ilhéus, Bahia, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Maringá, Paraná, São José dos Campos, São Paulo, Rio Verde, Goiânia, Goiás, Regional Goiânia, Cascavel, Paraná, Senhor do Bonfim, na Bahia, Paranaguá, Paraná, Vacaria, Rio Grande do Sul, Romi e Sofia, Buenos Aires, Argentina, Julia, muitas gracias, saludo a todos, Teresina, Piauí, Limeira, São Paulo, Itamaraju, Bahia, Maceió, Alagoas, Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Aparecida de Goiânia, Goiás, Palhoça, Santa Catarina. Então vamos à parte do estudo de hoje. Hoje eu vou continuar aquela recapitulação do volume 1. Então, um assunto que é muito importante é sobre a formação do destino. Isso está no capítulo chamado Formação do Destino. Como esse daqui é o volume, é a primeira edição, está na página 137. As novas edições, as páginas estão diferentes, não coincidem, ok? Então, aqui, primeiramente, o mestre inseriu um texto para mostrar como é que as coisas acontecem diante de nossos olhos. E colocou aquele texto que está, na verdade, na vida volume 9, quando a jovem Heine ela era praticamente modelo de um pintor chamado Pierre Corneille. E ele hipnotizou essa jovem, 18 anos, e em estado de hipnose, ela viu cenas de guerra.
E então ela começou a ficar assustada, veja que o consciente estava dormindo, em estado de hipnose, ela assustada começou a dizer, gritar, cheia de terror, com uma voz bem estridente, oh, é horror, que horror, que horror, como se estivesse vivendo aquela cena, como se estivesse fugindo. É uma cena dantesca, vejam, eles estão lutando, soldados cavalarianos, olha que luta mais terrificante, sangue em todo lugar, é um mar de fogo, olha que medo, que medo. É uma montanha, é uma mortandade, é morte violenta, cadáveres em todos os lugares, milhares de cadáveres, milhares de feridos, mar de fogo, assim como estou descrevendo a cena de uma guerra, como se estivesse irradiando, como se estivesse fazendo uma narração de uma guerra. E falava até sobre cavalos que são transportados nos vagões, vagões vendo o trem, não é possível contar, todos os vagões apinhados de soldados, todos vão matar, mar de chamas, e assim foi descrevendo a cena. E isso foi em 1912, em 1913 ela viu a cena mais detalhada, mais nítida, e em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então não foi por acaso, então ela já tinha visto uma coisa que aconteceu posteriormente na face da Terra. Por isso que, continuando, o mestre cita mais outras situações. Isto foi apresentado apenas uma parte, o texto é longo, mas isso foi apresentado apenas uma parte, mas de qualquer forma é preciso reconhecer-se que é um fato de profunda significação que a jovem Heine tenha visto claramente já no dia 14 de fevereiro de 1913, 14 de fevereiro de 1913, com antecedência mais ou menos de um ano e meio, o irrompimento da Grande Guerra Europeia. O ponto que considero profundamente significativo está no fato de não se poder explicar a ocorrência de fatos como este da jovem Heine, que pôde ver acontecimentos pertencentes ao mundo futuro antes de ter aparecido aqui no mundo terreno. Então ela viu uma coisa que não estava acontecendo ainda na Terra, mas estava acontecendo um outro mundo, ok? Então, aí, continuando, o mestre diz o seguinte: se é possível ver ou tomar conhecimento de um fato que ainda não apareceu no mundo material, é forçoso que este fato já exista em algum lugar. Para ela poder ter visto claramente, detalhadamente, uma coisa um ano e meio antes de acontecer a guerra, então em algum lugar estavam essas imagens todas. Esse algum lugar é evidente e não está no mundo da matéria, pois tal fato ainda não surgiu nesse mundo da matéria, ainda não aconteceu aqui na face da Terra. Então temos que afirmar que este algum lugar é o mundo da mente, ou o mundo do pensamento. É o mundo mental ou o mundo do pensamento. Okay? Será que esse acontecimento, que é concluído no mundo da mente, está pronto desde o mais remoto passado e não pode ser modificado em nada? Não é assim. Então, será que esse acontecimento já está determinado e não pode modificar nada? Então o mestre fala, não é assim. O acontecimento se forma no mundo da mente, vai sendo montado a cada instante, a cada momento, obedecendo aos arranjos do trabalho espiritual dos seres diversos, dos seres vivos diversos, que preenchem o universo. Então, de acordo com aquilo que o somatório dos pensamentos, daquilo que a humanidade está pensando, então vai se montando, depois ele amadurece igual uma fruta e cai aqui na face, manifesta-se aqui na face da Terra. Pela modificação do conteúdo mental que está provocando o acontecimento, ocorre também a modificação desse acontecimento. Aqui está a liberdade que nos possibilita dominar o nosso destino. Se ainda está em formação, nós temos condições de mudar isso. Ou então de alguma coisa, por exemplo, agora eu lembrei um fato que eu vi um relato já faz uns 25 anos ou 30 anos, de uma senhora que fez o relato que o marido saiu para trabalhar e veio na mente uma voz muito firme dizendo, leia a sutra para os antepassados, leia a sutra dentro do oratório. E ela começou a ler, terminou de ler a sutra, aí novamente a voz fala assim, continue lendo. E ela continuou, parece que leu umas 4, 5 vezes. E, decorrido uma hora mais ou menos, ela recebeu um telefonema dizendo que o marido havia sofrido um grave acidente, mas não aconteceu nada com ele.
Então, a voz dizia, leia a sutra, que era para proteger o marido, porque já estava previsto que iria acontecer um acidente com ele. Aí, continuando, diz o seguinte, os acontecimentos como catástrofes, infortúnios ou doenças são formados em primeiro lugar no mundo da mente. Acontecimentos como catástrofes, infortúnios ou doenças são formados primeiramente no mundo mental. Então, não é a pessoa, de repente eu fiquei doente, de repente eu fiquei com problema no útero. Não. Você foi ficando com problema no útero por causa da desarmonia do ódio que ficou guardando com ego magoado, ferido com relação ao seu cônjuge. Por isso que foi se formando. Ok? Mesmo catástrofes e infortúnios também são formados dessa forma. E essas coisas também, se tiverem sido retocadas antes de aparecerem no mundo da matéria, enquanto estiverem ainda como acontecimento do mundo mental, quando aparecerem no mundo da matéria, a catástrofe não será catástrofe, o infortúnio não será infortúnio. Então, para as pessoas, se o filme não estiver totalmente maduro, ainda dá para modificar esse filme. É o que acontece com muita gente. Muitas pessoas que, até lembrando um fato de um senhor que foi um cartomante, e esse cartomante, na verdade, eu não vi a carta, mas eu li pela fisionomia, assim, conheço pela fisionomia e pela intuição dele, ele sabia o que estava para acontecer para determinadas pessoas. Então ele olhou para o rapaz e falou, olha, você, dia tal, você vai morrer, tal dia você vai falecer. E esse rapaz, então, sabendo que, como esse senhor não errava nunca, ele foi gastando dinheiro, e no dia que ele falou que estava previsto que ele ia morrer, não morreu. Aí ele foi reclamar, né? Falou, o senhor falou que ia morrer, mas não aconteceu isso. Mas ele falou, não é interessante. Como que não aconteceu? Você, sim, eu estou aqui, estou vivo. Mas estava muito claro que você ia morrer. Mas alguma coisa você modificou o filme que estava para acontecer. Você salvou alguém? Ele falou, não, não. Você não salvou nada? Peraí. Um dia, deu uma chuva muito forte, o rio transbordou, e eu estava passando ao lado, e eu vi que tinha, o nível do rio baixou, e eu vi que tinha muitos peixes se debatendo, porque a água do rio baixou, e eles estavam se debatendo, porque onde eles estavam, a água estava muito rasa. Eu peguei esses peixes e joguei tudo de volta para o rio. Falei, então tá aí. Você teve em mente salvar, por isso que você foi salvo. É pela lei da mente, né? Pela lei da causa e efeito. Aí o mestre fala o seguinte, um acontecimento que já foi firmemente decidido pela força conjugada da mente de muitas pessoas, como uma catástrofe, por exemplo, não poderá ser impedida em seu surgimento, mesmo que a mente concentrada criemos pensamentos opostos. Então, quando o filme está muito maduro, quando o filme está muito maduro, então não tem como modificar. Aí, continua, em tais casos, em tais ocasiões, desde que a nossa mente possua a fé sadia, uma fé sadia, paz, né, harmoniosa, a pessoa tem um coração muito harmonioso, não seja atraída para o interior dessa catástrofe, mesmo que isso ocorra, que seremos atirados para fora do redemoinho. Então, mesmo que aconteça aquela tragédia, mas se a pessoa ela está naquela mudança de sentimento de paz, de harmonia, então, na verdade, ela está recebendo ajuda do mundo espiritual, porque quando a pessoa está em harmonia, o anjo da guarda, o anjo protetor tem condições de ajudar, Deus também tem condições de ajudar, ou seja, se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas. Como a pessoa está reconciliada com tudo e com todos, ela está recebendo a bênção. Nesse caso, mesmo que aconteça, ela esteja no local, não acontece nada com ela, né? Ela é protegida de uma forma ou de outra. Assim, tem muitos e muitos relatos de pessoas que passaram por situações semelhantes e foram salvas milagrosamente. Então, muitos casos, até um caso, eu lembrei agora de uma vizinha que o casal vivia bem, né? E o marido, ele era sargento da aeronáutica e foi viajar para o Rio de Janeiro. E a esposa, como ele não ligava muito para a Seitoné, a esposa colocou no meio da roupa dele a Sutra Sagrada. E quando estava chegando perto do rio, o carro dele capotou várias vezes e não aconteceu nada. Ele estava protegido, porque a esposa estava, primeiro, que estava em harmonia em casa, e segundo, que estava também com a Sutra Sagrada, que ajudou a proteger, né? E sobre proteção também, eu já contei isso, mas quem já foi para a sede internacional e foi no Museu da Seitoné já deve ter visto uma Sutra Sagrada
aquela sutra sanfonada que abre assim como se fosse uma sanfona, que um soldado colocou no bolso da sua jaqueta e levou um tiro de fuzil, a bala desse tamanho, e a bala não perfurou a sutra sagrada. Essa sutra está lá no museu da Seichonoye. E mesmo outros casos também, foi meu funcionário da empresa onde eu trabalhei, onde me aposentei. Ele era um garotão, 18 anos, se aventurando, sempre acampando, indo em lugares, na praia, assim, mas sempre tinha montanha, e eles ficavam subindo em lugares perigosos. Aí eu falei para ele, o apelido dele era Marrom, né? O nome dele era Luiz. Falou: olha, Marrom, carregue com você esse livrinho aqui, que esse livro vai te ajudar a proteger. Eu fico preocupado com vocês muito jovens, ficam se aventurando, e de repente alguma coisa pode acontecer, então carregue isso que vai te proteger. E ele levou a suta, não falou nada e agradeceu. Aí quando ele estava lá, eles foram acampar na Rio Santos, São Lourenço, uma coisa assim, eu não lembro o nome da praia local. E eles foram levar uma barraca pequena, estavam 4 jovens, e a chuva torrencial veio com muita ventania, verdadeiro dilúvio, e eles entraram na barraca e seguraram cada um numa ponta, a barraca não foi levada, não foi rasgada, porque eles seguraram bem no canto da barraca. E as outras barracas que já estavam instaladas, pequenas e médias, o vento levou. Só aquelas grandes que estavam muito bem com estacas é que o vento não conseguiu levar. Para terminar a chuva, no meio da lona, do acampamento deles, da barraca, formou uma poça d'água e mais ou menos 20 centímetros. E no meio da poça d'água estava o documento dele, a sutra sagrada embrulhada numa toalha. E quando terminei, e aparelho de som também. E quando acabou o som, quando acabou a chuva, eles foram limpando as coisas, e no meio da barraca, aquela sutra sagrada embrulhada numa toalha, ele tirou, o documento dele que estava junto, estava todo molhado, mas a sutra sagrada não. Então, isso aconteceu também outro dia com meu filho e minha nora, contando que um livro que estava lá na casa deles, e não lembro, não sabe se era um livro que eu escrevi, mas era um livro da Seichonoye. E eles saíram, esqueceram de fechar a janela, apartamento, né? Esqueceram, veio a chuva, bateu e molhou tudo, molhou toda a sala, e no meio daquele, tudo que estava molhado, o sofá, estava o livro, mas o livro estava seco. Então, onde tem verdade, realmente acontecem essas coisas milagrosas. Então, continuando. Aqui um outro caso que aconteceu. Um dia, uma senhora chamada Howard, terapeuta espiritualista de Los Angeles, Califórnia. Então ela diz o seguinte: um dia estava lavando os pratos do almoço, nesse momento nasceu em mim uma vontade de visitar uma certa amiga que morava distante, algumas milhas. Terminei sem demora o trabalho e me preparei para sair. Então, de repente, comecei a me sentir-me melancólica, como se sentisse uma impressão de estar sendo compelida para alguma coisa. Perdi a vontade de sair. Não posso compreender por que fiquei com aquela sensação. Arrumando a roupa, esforcei-me para ter um novo ânimo. A custo, com muito custo, consegui colocar o chapéu, calçando uma das luvas, sair até a porta. Aí então, não sei por que fui atacado por uma insuportável melancolia e não houve outro jeito senão retornar cambaleante para a sala. Voltando à sala, de joelhos, perguntei: meu Deus, afinal, o que foi que houve? Abruptamente ouvi uma voz forte e firme que me respondeu: fique em casa. Esse caso aqui não é com a pessoa da Seichonoye, não. Ela seguia uma outra religião, se não me engano, a Unity, uma coisa assim. Obedecendo àquela voz, resolvi ficar em casa. Tirei o chapéu, arranquei as luvas e o chale, e então comecei a me sentir aliviada e bem disposta. Eu disse que era uma voz que dizia: fique em casa, mas não tenho outra maneira para me expressar. Por isso é que disse que era a voz. Pensei que Deus estivesse me ordenando para ficar em casa, porque alguém estivesse em vias de me visitar.
Isso aconteceu no primeiro ano em que iniciei como religiosa e também como terapeuta espiritual. Porém, naquele dia, ninguém veio me visitar. Chegou a noite, mas igualmente não apareceu ninguém. Por isso comecei a pensar, que bobagem. Poderia ter ido visitar minha amiga. Todavia, justamente com o trem que eu deveria ter pegado, ocorreu um grave acidente e houve muitas pessoas feridas e mortas. Essa é uma das experiências, dentre as inúmeras que tenho, a senhora descreveu, né? Nada aconteceu de eu ter tido fracasso, tendo obedecido a minha intuição. Então, esse é outro exemplo de o acontecimento estava previsto e aconteceu realmente, mas algo, uma voz, um anjo que disse não saia de casa, fez com que ela se sentisse mal, para ela não ir de encontro a esse acidente. E outro caso que o mestre cita aqui é de um senhor chamado Masao Takahashi, é da senhora Eiko Miwa. Masao Takahashi relatou esse caso da senhora Meiko Iwa. Relembrando agora, sinto uma coisa espantosa de providência de Deus. Eu tinha como costume fazer meu filho, desde quando era pequeno, trocar a roupa na hora de dormir. Porém, justamente naquela noite, doía-lhe a cabeça. Então, ele está contando o caso que aconteceu com a senhora Miwa. Começou a doer a cabeça, então não conseguiu trocar e deixou que o filho ficasse assim com aquela roupa, porque está sem condição nenhuma, nem de andar, nem de fazer nada. Falei, um dia só, deixa assim. Mas à noite, ela não conseguiu dormir. E começou a ouvir uns estaridos, barulho. E como gotejar de chuva. Daí a pouco, houve um barulho estranho e pensei que alguma coisa tivesse caído. Por acaso, me levantei, abri a porta e saí em direção à oficina. Toda a parte superior estava em chamas. Então, naquela noite, aí vem uma providência. A senhora Mia, naquela noite, não conseguia dormir bem porque estava com dor de cabeça. E a criança tinha ficado sem trocar de roupa. Por isso, no momento de emergência motivada pelo fogo, foi possível fugir rapidamente levando o fio consigo, que já estava trocado, né? Com a roupa, não com o pijama. E também, um outro detalhe que ela menciona aqui, que ela resolveu fazer um seguro. Mas justamente, exatamente, ela tinha mandado uma mensagem, uma carta, e naquele tempo não tinha, era bem antes de existir telefonema. Então, ela conseguiu mandar uma carta chamando um corretor de seguros. O corretor de seguros foi, ela então ela disse, enviei um postal pedindo a visita de um agente. Coincidiu que ele tinha vindo quando meu marido estava ausente e pilhando e pilheriando que, embora o dinheiro do seguro, então o marido ia sempre reclamar, dinheiro do seguro é dinheiro jogado fora. Então ela fez o seguro e quando o marido chegou, ela comentou que é bobagem, por que vai fazer isso? Tinha comentado, dinheiro fora, como agora já previa que ia acontecer. Mas, então ela fez o seguro e só pagou um mês, e aí veio um incêndio, destruiu a casa e ela recebeu toda a indenização. Então são detalhes que, quando a pessoa está em harmonia, vem aquela intuição, faça isso, faça aquilo, ou não sai de casa, coisa desse tipo, ou então alguma outra coisa semelhante, como aconteceu com aquele caso quando as duas torres, né, lá dos Estados Unidos foi invadida lá pela turma do Bin Laden, e uma mulher que trabalhava lá, ela era da Seitonoye, e o marido, sabendo do acidente que teve, ela trabalhava justamente numa das duas torres, e o marido, sabendo disso, que aconteceu aquela tragédia, que a torre desmoronou, ele foi para casa, e de repente uma esposa aparece, e ele se assustou, você está viva, você não foi trabalhar? Eu fui, mas antes de ir para o trabalho eu passei na costureira, só que a costureira errou a costura, e quando cheguei no local de trabalho tinha acabado de acontecer o acidente. Então, quem fez a costureira errar a costura, com certeza foi uma mão de um anjo, para que ela não chegasse antes do acidente, para que ela perdesse a hora e não fosse chegar naquele local, no horário do acidente. Então, tudo isso aconteceu para que ela pudesse ser salva. Okay? Então, tem um outro detalhe aqui, história do estudioso espiritualista W.T. Steele, e no seu livro Histórias Reais de Fantasmas. Então, aqui é um caso real que ele menciona de um protagonista, de um ferramenteiro,
que trabalhava numa fábrica e ele sonhou que teria que subir, que deu um problema na turbina e que teria que subir para arrumar a roda hidráulica. E em um momento no sonho ele viu claramente que a perna escorregou e ele acabou sendo, a engrenagem acabou praticamente dilacerando aquela perna. Então ele não foi trabalhar e quando teve esse sonho, então aquele dia acordou e não foi trabalhar porque era muito nítido o sonho. Então ele falou, não vou trabalhar hoje, e foi andando perto da empresa, no fundo da loja, da empresa. Foi quando ele viu um sujeito roubando a madeira da empresa. Aí ele foi correndo para recuperar essa madeira. Na hora que ele foi recuperar, quem que ele viu de frente? O chefe dele. Oh, preciso de você. Teve um problema lá na turbina, preciso que você arrume. Exatamente aconteceu o que ele havia sonhado acabou acontecendo. Mas nesse caso, ele não conseguiu escapar do acidente. Então esse daqui também é um fato que aconteceu, contado pelo senhor Steele, mas não foi um fato assistido, só mencionou que ele sonhou uma coisa que estava prevista para acontecer. Então, importante que nós temos que entender é o seguinte aqui, né? O fato de muitas pessoas irem cartomante, querem descobrir o que vai acontecer, não tem mérito nenhum, porque o filme está sendo elaborado. Então, essa pessoa vê o filme que vai acontecer na Terra e fala, vai acontecer isso. A pessoa adivinhou, ou cartas, ou tem várias formas de pessoas ficarem adivinhando o que vai acontecer, mas simplesmente está vendo o filme que está para se projetar aqui na face da Terra. Então, saber o que vai acontecer, isso não tem mérito nenhum. O importante é fazer acontecer aquilo que ele deseja, acontecer aquilo que é de bom para que ele possa ser feliz e não somente saber o que vai acontecer. O importante é ter o domínio, domínio mental, e também ter modos vivendi para que aconteça coisas boas na sua vida e não simplesmente saber o que vai acontecer. Então, desses detalhes. Então, esses casos, geralmente, são pessoas que, quando estão em perfeita paz e harmonia, as coisas ruins eles não acontecem para eles. Por quê? Porque pela lei da semelhança, semelhante atrai semelhante. Então, pela lei da semelhança, como a pessoa está em harmonia, muita paz, ele não é atraído por uma tragédia. Mas quando a pessoa, normalmente, é guarda muito karma, muita irritação, muito nervosismo, está sempre brigando, é uma pessoa que magoa, que fere os outros, muito materialista, ele acaba sendo atraído por uma coisa semelhante à índole dele, semelhante ao modo dele viver. Então, a pessoa que está simplesmente a ajudar, então ele é também salvo. Por exemplo, aqui na página 156, diz que conta-se há tempos um bandido queria assassinar um eminente monge. O bandido esteve perseguindo todos os dias, mas sempre o seu caminho se desencontrava e não conseguia encontrar o monge. E com isso não conseguiu apunhalá-lo. Aquele que não mantém em sua mente um punhal para se espetar, mesmo que exista uma intenção externa de alguém querendo feri-lo, isso acaba não acontecendo, porque a índole dele é de muita paz e harmonia, então vai atrair o quê? Coisa de paz e harmonia. Como esse monge era muita paz, muita harmonia, esse assassino que tinha uma vibração de matar, e o monge não tinha esse sentimento de matar, ele não foi ferido. Ele sempre acabava pegando o caminho onde esse assassino não conseguia encontrá-lo. Okay? Então, isso acontece exatamente pela lei da semelhança. Okay? Por isso, o fato que, da mesma forma, sempre que nós estivermos praticando o ensinamento da Cristo, agradecendo, estar em paz com tudo e com todos, só coisas boas vão acontecer. E tudo isso de acordo também com o nosso pensamento de paz, de harmonia, de perdoar, de amar as pessoas, e a consequência vai ser encontrar exatamente esse paz. Não só falar paz, mas viver a paz, reconciliar, harmonizar, perdoar as pessoas. Isso é uma coisa que nós sempre martelamos, porque esse é o caminho de Deus. O caminho de Deus é o amor. Muito obrigado. Ensinar, conduzir e inspirar pessoas faz parte da vivência de todo educador.
construir e compartilhar ideias por um mundo de amor e cooperação mútua é o desejo que habita a alma de todos nós. O Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seicha-Noye nasceu do propósito de reunir esses ideais em forma de projetos pedagógicos e memoriais e compartilhar com pessoas como você, que anseia transformar vidas nas escolas e comunidades e está em busca de ressignificar suas experiências e práticas educacionais. Partindo do princípio de que todo ser humano é possuidor de potencialidade infinita e baseados no correto uso do poder da palavra, delinearemos juntos novas alternativas e ações que permitirão desenvolver a autonomia dos educandos, o encantamento, o olhar inclusivo e fomentar as bases que consolidarão uma nova civilização ética, empática e permeada de valores eternos. Este evento, que teve início em 2012, chega à 5ª edição neste ano, em formato virtual. Palestras, rodas de conversa, apresentações de trabalhos de alunos selecionados do ciclo de estudos da educação da vida e oficinas pedagógicas compõem a programação de 3 dias. Sabemos o quanto tem sido desafiador manter-se firme no propósito de levar adiante a educação, em especial nesses últimos meses, longe das salas de aulas presenciais, onde o trabalho se mesclou com a rotina de casa. Sabemos também, querido educador, que você se descobriu e se reinventou em formatos de ensino remoto, porque tinha dentro de si a clara finalidade de continuar dedicando amor pelo aprendizado daqueles que se apresentavam por trás de uma câmera e um microfone, ou compreender aqueles que, por inúmeras razões, faltaram-lhes recursos e precisaram parar. Agora, em formato híbrido ou não, obrigado por nunca desistir. Chegou o momento de estarmos juntos e vivenciarmos novos despertares a fim de prosseguirmos firmes na missão de fazer a diferença na educação e na construção de um mundo melhor para todos. Faça parte do 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, Base para a Nova Civilização, de 27 a 29 de agosto de 2021, na plataforma Hotmart. Maiores informações, entre em contato pelo e-mail congresso@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 53. Muito obrigado!